E aí, gente, como é que vocês estão? Gente, hoje eu estou aqui de roupão, cabelo assim, porque hoje vamos ter um vídeo que, assim, eu já não faço esse vídeo há muito tempo. E hoje vamos fazer ele porque eu sinto que eu estou precisando, assim, atualizar vocês. Então, hoje vamos ter um vídeo respondendo perguntas, conversando aqui, papeando e tudo mais sobre a minha vida ultimamente, sobre o que tem acontecido, sobre as novidades e tudo mais. Eu hoje lavei meu cabelo, falei assim, não, hoje eu vou lavar meu cabelo e vou finalizar ele e tudo mais enquanto eu respondo as perguntas. Vou me arrumar também, fazer uma maquiagem, porque hoje tem bastante coisa pra poder fazer. Então hoje estamos aqui pra isso. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, vão lá me seguir, que eu tô mais por lá no dia a dia mesmo. Enquanto eu não posto aqui no canal, eu sempre tô por lá. E enfim, agora chega de enrolação, bora pro vídeo. Vai deixando muito like, se inscrevendo no canal também. Separei várias perguntinhas legais, interessantes, perguntas que vocês me perguntam muito, perguntas que eu acho que é interessante responder. Mas enfim, vou aproveitar também pra começar a finalizar o meu cabelo. Então já vou começar com uma perguntinha da Daiane. E não só dela, porque várias pessoas me fizeram essa pergunta. Eu acho que foi uma das perguntas que vocês mais me fizeram nessa caixinha. Ela perguntou: Lucas vai viver em Portugal? Não entendi no último vlog. Beijos de Angola. Bom, um beijo pra Angola. Sei que tem muitas meninas de Angola que me assistem. E sim, gente, o Pedro Lucas vai morar em Portugal. Eu comentei mais ou menos, né, no último vídeo, mas não ficou bem entendido. E também acho que não era muito pra ficar também. E sim, gente, o Pedro Lucas vai morar em Portugal agora. Ele já não vai morar em Londres. A gente namora à distância, né, pra quem não sabe e tudo mais. O meu namorado, ele morava em Londres há 3 anos. Tem 3 anos que a gente namora à distância. Então era por isso que vocês me viam sempre indo viajar pra Londres, porque eu ia ver ele, né? Ele nunca tinha vindo pra Portugal e namorando comigo. Na verdade, ele veio pra Portugal antes de Londres, mas assim, a gente não se conhecia ainda. Eu conheci ele em Londres. Inclusive, eu acho que eu já contei essa história pra vocês lá no meu TikTok. A gente se conheceu em Londres, mas a gente morava no mesmo bairro no Brasil. A gente tem vários amigos em comum. E a gente só foi se conhecer em Londres. Inclusive, tipo, a mãe dele já namorou meu tio há muitos anos atrás. Então, assim, é uma história bem louca. Mas agora ele está morando aqui em Portugal. E já continuando nesse assunto, também vocês me perguntaram muito. E aí eu separei aqui a pergunta da Daiane Prado. Ela me perguntou: você e o seu namorado vão morar juntos? E sim, a gente já está morando juntos. Ele está morando aqui em casa, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui em casa é uma casa muito grande e ela tem meio que 2 casas em uma só. Já tem um vlog aqui no meu canal, tem um tour da minha casa de quando eu me mudei pra essa casa 3, 4 anos atrás. E a gente tem uma outra casa do lado de fora, e aí tem outra sala, tem cozinha, tem um quarto, tem sala não, tem quarto, tem cozinha. E aí, gente, a gente está ficando lá nessa parte. Eu ainda fico assim no meu quarto, né, mas assim, a gente tá ficando lá. A gente tem uma cozinha só pra gente, tem o quarto só pra gente também. Eu ainda faço as minhas coisas no meu quarto, inclusive, tipo, eu não vou desmontar o meu quarto. É uma coisa muito temporária, porque lá essa parte é muito quente, porque eu moro em cima de uma padaria. Então agora que é no inverno, dá pra ficar ok lá. A gente arrumou tudo, meu pai arrumou tudo, fez uma reforma e tudo mais, porque lá também tava muitas coisas. Então assim, no verão é meio que impossível ficar lá, porque realmente é muito quente. Então assim, é algo temporário até a gente arrumar as nossas coisas. Mas o Pedro também acabou de chegar em Portugal. E aí, em breve, eu vou mostrar pra vocês como é que está lá, organizando lá também e tudo mais. Agora, a perguntinha da Almeida, ela perguntou: o Pedro Lucas já conhecia os seus pais? E se não, conta como foi. E não, gente, o Pedro Lucas ainda não conhecia os meus pais pessoalmente. Eles já tinham se falado por videochamada e tudo mais, desde o início, né? Mas assim, pessoalmente, eles ainda não se conheciam. O Pedro Lucas é uma pessoa muito comunicativa, então assim, eu penso que isso facilita muito. A gente chegou no dia 3 de novembro e no dia 4 foi aniversário do meu pai. E aí, gente, foi assim, a gente chegou de viagem. Minha mãe foi buscar a gente no aeroporto, então minha mãe e o Pedro já se conheceram ali no aeroporto. E aí a gente veio pra casa, e meu pai já tava aqui e tudo mais. E aí nós tomamos café junto. A minha amiga, Ana Laura, ela ia embora pro Brasil, porque ela tava morando aqui em Portugal, fazendo um intercâmbio. Ela ia embora no dia 4, porque dia 4 era aniversário do meu pai, ela ia embora e dia 3 o Pedro Lucas chegou. Então foi assim, um mix. E ainda pra completar, gente, pra completar essa loucura toda, no dia que eu cheguei de viagem, a minha amiga Thalita fez uma surpresa pra mim, que ela tem uma filha.
filha, que é a Cecília, e ela me convidou pra poder ser madrinha da Cecília, gente. Ela é, assim, a minha amiga de infância. Então, assim, assim que eu cheguei de viagem, aí a gente foi no mercado. E aí, gente, eu aproveitei pra buscar a Ana Laura, porque ia ser a última noite dela aqui. E assim que eu fui no mercado e fui buscar ela, nesse tempo, eu cheguei aqui e a Cecília e a Thalita estavam aqui. E ela fez a surpresa pra mim. Então, assim, foi um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso ajudou bastante também. Foi um jantar, assim, bem animado, sabe? Tava todo mundo conversando. Então, eu acho que foi bem legal. E no outro dia também foi o aniversário do meu pai. A gente fez uma mini festinha aqui em casa. Acabou que o pessoal também conheceu o Pedro no aniversário do meu pai. Então, assim, eu acho que juntou todo mundo. Então, foi bem legal, assim, eles se conhecerem dessa forma, sabe? Agora, passando pra pergunta da Dele e da Andy. Tenho amado sua vibe nos últimos tempos. Você ainda trabalha de babá ou só com a internet agora? Esse assunto também surgiu bastante porque eu comentei com vocês que eu estava trabalhando lá no meu daily. Pra quem não sabe, eu trabalhava de babá, né? Eu ainda trabalho, na verdade. Os meus trabalhos de babá, pra quem me acompanha no meu Instagram e tudo mais, era só um freelance. Na verdade, é um freelance. Então, eu trabalho de babá como freelancer, gente. Então, assim, não é nada fixo. Eu trabalho com uma família específica. Eu trabalhei, né? Comecei a trabalhar com isso com uma família específica. E por acaso, a gente, tipo assim, eu fiz vários trabalhos pra eles. Eu viajei com eles também. Fui pra França ano passado. Fui pra França esse ano também. Já trabalhei com eles em Londres. Mas sempre foi como freelancer, porque eles têm uma babá, assim, fixa, vamos dizer assim, porque eles não moram aqui, mas eles têm casa de férias aqui. Então eles sempre, quando vêm pra cá, quando precisam, eles me chamam. Agora, sobre o trabalho com a internet, gente. O trabalho com a internet é, assim, um trabalho que ainda não me rende uma renda, assim, pra me sustentar. Mas eu estou trabalhando nisso, eu, assim, vivo trabalhando nisso, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com a internet. Eu já comentei isso com vocês, mas aqui em Portugal é bem difícil em relação a pessoas brasileiras, pessoas que não são portuguesas, por exemplo, crescer aqui, porque óbvio que as marcas portuguesas prezam pelas meninas que são portuguesas, né? Então, assim, isso é... Trocar a bateria da minha câmera que ela descarregou, aproveitei pra poder acabar aqui de finalizar e aí assim consigo fazer uma makezinha bem básica enquanto eu acabo de responder as perguntas de vocês. Mas como eu estava falando, o mercado em Portugal também é um mercado assim muito fechado, sabe? Eles têm uma bolha, gente, você pra entrar nessa bolha é muito difícil. Assim, é um mercado ainda muito bebê, sabe? Comparando com o Brasil, né? Porque é claro que eu tô em contato. E o Brasil é um país muito grande em relação a isso e em outras coisas também, mas assim, em relação à internet, marketing, redes sociais, o Brasil é. Mas Portugal ainda tá assim, sabe, caminhando ainda, enquanto o Brasil já tá, tipo assim, correndo, sabe? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter paciência. Já pensei em desistir várias vezes, é muito difícil porque eu vejo várias pessoas que às vezes são não menores que eu, mas pessoas que têm a quantidade de seguidores que eu tenho e tudo mais, ganhando rios de dinheiro e eu ainda não, então assim, é bem difícil. A minha meta hoje em dia na internet é fazer o meu nome, fazer com que as marcas daqui me notem, fazer com que as marcas aqui vejam o meu trabalho, até no Brasil também. Então assim, gente, eu acho que é continuar tentando mesmo na internet, é o que eu tô fazendo. Eu tô testando várias coisas nos últimos tempos e também tô estudando pra poder testar outras coisas pra ver o que é melhor pra mim, mas assim, é um dia após o outro. E aí nesse meio tempo, o que eu faço? Faço os freelancers de babá, né, às vezes. E agora, né, que já respondendo outra pergunta, a Howells, acho, perguntou como é o novo trabalho e qual é a área. Bom, gente, eu estou trabalhando agora no hotel, em uma loja dentro de um hotel, na mesma empresa que eu trabalhei na praia no verão, né? Vocês lembram que eu comentei pra vocês que eu estava trabalhando, né? Eu trabalhei durante 4 meses no Beach Club aqui na minha cidade, e aí eu trabalhei como hostess, que é tipo recepcionista. Você basicamente leva os clientes até a mesa. E assim, foi um trabalho que eu gostei muito, eu aprendi muito nesse trabalho. Eu gostaria muito de ter ficado, mas infelizmente aqui onde eu moro é uma região de praia, então tudo é muito sazonal. Então depois que termina o verão, acaba o fluxo de pessoas, então assim, eles acabam demitindo muitas pessoas, né, porque eles não vão precisar mais dessas pessoas, e no verão volta a
contratar de novo. E aí surgiu a vaga na loja do hotel. Então assim, esse Beach Club faz parte do hotel. Então agora eu estou trabalhando como part-time também, porque lá no Beach Club eu também trabalhava de part-time. E assim, gente, é um trabalho muito tranquilo. Mas assim, eu estou gostando. Eu nunca trabalhei numa loja. Na verdade, eu trabalhei em uma loja numa experiência esse verão, mas foi só um final de semana. E aí, gente, o que pega muito nesse trabalho que eu estou agora é que eu só trabalho final de semana, que é um part-time, e eu cubro as folgas da minha manager. E aí eu trabalho sexta, sábado e domingo. Então assim, isso me pega muito. Assim, a sexta e o sábado nem tanto, mas o domingo me pega bastante. Mas assim, eu trabalho de 10 às 7 da noite. E aí eu tô organizando como, gente? Eu tô assim, fazer as coisas na internet, vídeos e tudo mais, dia de semana e final de semana e trabalhar. Mas é algo fixo que eu tenho pra poder render, né? Pra poder ter ali uma renda, o que é algo que eu não tenho hoje em dia na internet, né? Eu consigo fazer um dinheiro aqui no YouTube, mas não é uma coisa que me sustente ainda, tá? E aí, já respondendo aqui a pergunta da Cami Forçan, a vida profissional, Duda, como que tá? Então, basicamente tá assim, gente. Sexta, sábado, domingo, eu trabalho nessa loja, né, no hotel. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, eu estou em casa trabalhando na internet. Então, essa é a minha vida profissional atualmente. Ou seja, trabalhando como CLT sexta, sábado e domingo e tentando uma vida na internet de segunda a quinta. Agora vamos para perguntinhas sobre viagem. Esse ano, assim, tivemos bastante viagem. Inclusive, recentemente tivemos uma viagem bem, né, top, assim, uma viagem que eu tava querendo já há muito tempo. Inclusive, se você não viu o vlog da última viagem, que eu fui pra Roma, na Itália, com meu namorado, antes dele vir pra Portugal, vou deixar pra vocês aqui nos cards, né, em cima, e também o link na descrição pra vocês ir lá assistir, assim, tá um vlog incrível. A minha amiga Mirella perguntou como foi a viagem pra Roma. Eu gostei muito de Roma, Itália. Eu sempre quis conhecer a Itália. E com o Pedro Lucas, pra mim, foi assim, muito bom tá compartilhando isso com ele, né? Uma viagem que eu queria tanto, que eu sempre sonhei pra Itália. Um dos países que eu mais queria ir era a Itália, que eu sempre sonhei em ir. A gente passou 4 dias por lá. Na verdade, 2 dias inteiros e outros 2, né? Que foi o dia que a gente chegou e foi o dia que a gente foi embora. Foi um tempo curto, então a gente fez muita coisa correndo também. Eu voltaria, talvez, com um pouco de mais tempo, assim. Como o Pedro tava de mudança, né? A gente tava com muita mala, então não podia ser uma viagem muito longa. Uma das coisas que eu mais gostei é que é uma cidade muito histórica, sabe? A comida eu gostei, esperava um pouquinho mais, talvez as escolhas que eu fiz não foi muito boa. O que eu não que não gostei, mas assim, eu não esperava tanto, é que a cidade estivesse tão cheia. Como Itália é um país, eu acho que mais verão, eu pensava, na verdade, que era um país mais verão. Eu pensava que essa época do ano, que é outono, inverno, ia estar bem mais vazio, mas, gente, não tava assim, lotado. Outra coisa que passamos um pouco de perrengue foi em questão de transporte. Lá tá sempre acontecendo alguma coisa, gente. Eu já vi as pessoas falando também que acontecem muitas obras. Por acaso não tava acontecendo muitas obras. No dia que a gente foi marcou pro Coliseu, tava acontecendo uma corrida, tipo assim, no meio da cidade. Então as ruas estavam todas fechadas, não podia passar nem de patinete, nem de bicicleta, nem nada, gente. A gente, assim, perdeu o nosso ingresso do Coliseu por causa disso, porque os ônibus também... É muito louco, gente. Os ônibus nem sempre correspondem ao que tá na internet, ao que tá no Google Maps. Então a gente passou bastante perrengue em relação a isso. O bom é que a gente tava numa localização, assim, relativamente boa. A gente não tava tão perto do centro da cidade, mas a gente tava pertinho do Vaticano, então, assim, tinha bastante transporte. Então a gente conseguia se locomover. Bicicleta também lá, assim, vai ser a sua melhor amiga, bicicleta e patinete, porque nem sempre o transporte funciona muito bem. Assim, deu pra aproveitar tudo. Eu fui nos lugares que eu queria, fui no Coliseu, fui no Vaticano, comi macarrão, comi pizza, comi gelado. Então, assim, tô muito realizada. Tô muito feliz e, tipo assim, como não era uma viagem que eu estava planejando esse ano, ao longo do tempo, né, que os meses foi passando, eu vi que não ia ser muito possível, mas na verdade foi. Então, assim, eu fiquei bastante feliz por ter feito essa viagem, principalmente por ter feito ela com o Pedro. Não é um país que eu vou falar, assim, que eu nunca mais vou voltar, porque eu definitivamente vou voltar, porque tem muitas cidades lá que eu quero conhecer. A próxima pergunta foi da Mayra e ela me perguntou qual a sua viagem favorita de 2025.
Eu colocaria a Itália, mas eu vou colocar o Brasil porque eu já não ia no Brasil há 6 anos. Eu passei lá 2 meses, eu reencontrei a minha família, reencontrei pessoas que eu já não via há muito tempo. É claro que foi uma viagem bem conturbada, né, porque aconteceu várias coisas. Também, assim, foi muito pra minha cabeça, né, depois de 6 anos sem ir pro Brasil e ir pra lá ainda mais sozinha. Foi um baque muito grande pra mim. Mas assim, valeu muito a pena. Foram 2 meses, então assim, teve partes ruins, mas também teve muitas partes boas, sabe? Eu quero lembrar dessa viagem como uma viagem necessária. Foi necessário pro meu crescimento também, foi necessário pra mim continuar a minha vida aqui em Portugal. Agora a pergunta da Jasmine. Próximo destino de viagem. Então, como eu já fiz essa viagem, acabei de fazer essa viagem pra Roma, eu ainda não tenho nenhum destino marcado, mas quem sabe, né? Por esse ano, início de ano, eu ainda não tenho nada planejado assim. Mas quem sabe, né, gente? A gente nunca sabe, vai que do nada, assim, uma marca me chama, vamos pra tal país? Na hora. Agora, uma última perguntinha, assim, mais sobre o Brasil. A Letícia me perguntou, qual o maior choque cultural que você teve quando voltou ao Brasil? Eu acho que foi como as pessoas vivem. Eu acho que isso me surpreendeu muito. Eu tinha uma visão, na verdade eu não tinha visão quando eu saí de lá, porque eu saí de lá muito nova, eu saí de lá com 14 anos e agora eu voltei com 20. Então quando eu saí de lá eu não tinha uma visão de futuro, de vivência, de como as pessoas vivem bem, como que se vive bem. E foi por isso também que eu saí de lá meio revoltada, né? Eu não queria sair do Brasil. Então agora, voltando, eu me surpreendi muito, porque assim, muita coisa não mudou e era o que eu tava esperando. Tipo assim, eu achava que muita coisa tinha mudado desde que eu saí do Brasil, mas na verdade aqui não. Então isso me surpreendeu muito. Choca, né? Me chocou e me assusta, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre evoluindo. Voltar ali, muita coisa, eu não vou falar tudo tava igual, mas a maioria das coisas tá igual e isso me assusta. A Jenny me perguntou, inclusive a Jenny é do meu bairro lá no Brasil, ela mora aqui em Portugal hoje em dia. Tem vontade de se mudar de Portugal? Hoje em dia, não. Mas eu não vou falar que eu não penso em se mudar de Portugal, sei lá, daqui uns 5, 6, 7 anos. Penso em ficar aqui a minha vida inteira, mas não é algo que eu penso agora. Tipo, me mudar de Portugal não é uma coisa que eu estou no momento pensando. Próxima perguntinha ainda sobre Portugal, da Vitória Macedo. Ela me perguntou, o que você mais gosta de morar em Portugal? Eu acho que a coisa que eu mais gosto em Portugal é a qualidade de vida. Tipo, eu gosto muito da qualidade de vida que você tem aqui em Portugal. Você consegue fazer várias coisas, sabe? Eu gosto muito disso. Você consegue ir na praia, você consegue viajar, você consegue ir em restaurante. Por mais que não é o melhor país da Europa, é um país pequeno, né? Eu acho que é um país muito bom, assim, de se viver, sabe? Eu gosto da segurança, a segurança também aqui em Portugal foi melhor, mas é boa. Você consegue fazer muita coisa, às vezes gastando pouco. E uma das coisas que eu mais gosto, mas eu acho que isso é por questão de cidade mesmo, é em relação à praia. Eu moro a 20 minutos da praia. Claro que tem lugares em Portugal, por exemplo, a minha amiga Mirella, que mora em Carcavelos, ela mora, tipo, a 10, 5 minutos andando da praia, que eu moro a 20 minutos de carro. Mas mesmo assim, pra quem morava em Minas, amor, eu morava em Minas Gerais. Pra mim poder ir pra praia, eu tinha que viajar 8 horas no mínimo, sabe? Era assim, horas de viagem. Então assim, 20 minutos é muito, muito perto. Então isso é uma coisa que eu amo aqui em Portugal. Eu moro numa cidade muito pequena, é uma vila, mas em relação à praia, assim, não decepciona. Agora vamos pra uma das perguntas também que vocês me fazem muito, 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 muito mesmo nas minhas caixinhas, nos meus vídeos, hein? A Maria Raíssa perguntou, você pensa em fazer faculdade? Se sim, qual ou quais os cursos? Bom, galerinha, vamos lá mais uma vez responder essa pergunta que eu respondo sempre com vocês. Sim, eu penso em fazer faculdade. Eu já estou um pouquinho atrasada. Claro que eu penso isso todos os dias. Inclusive é por isso que eu não gosto muito de responder essa pergunta, porque é algo que eu matuto na minha cabeça todos os dias. E sim, gente, eu penso em fazer faculdade. Pra eu poder fazer faculdade, eu teria que me mudar pra Lisboa, poder me mudar pra uma cidade maior. E eu, na minha vida agora, eu tenho outras prioridades. Mas assim, não vou falar que faculdade é uma coisa que eu não vou fazer. Já era pra ter começado, mas assim, eu tô pensando o que eu vou fazer. Não quero me pressionar, também não quero adiar demais. Fiquem tranquilos que quando eu começar a fazer, ou quando pensar em começar a fazer, vocês vão ficar sabendo. Porque assim, quando eu começar, minha filha, vai começar uma série de vídeos também, tá? Vou eu estudando aqui igual uma doida pra poder fazer a faculdade. Tanto antes da faculdade, tanto na faculdade. E rotinas, enfim. Agora, vamos passar pra algumas perguntinhas que vocês fizeram sobre algumas edições, aplicativos, tudo mais que eu uso aqui nos vídeos. A Maria Spelta me perguntou, qual app você edita os seus vídeos no YouTube? E, gente, eu atualmente estou usando o Final Cut Pro iPad, né, que eu edito no meu iPad. Mas eu estou querendo muito continuar fazendo vídeos maiores pra vocês, como eu fiz, por exemplo, o vlog de Roma, que teve 36 minutos. O Final Cut Pro, ele é muito bom, eu usei ele, acho que eu uso ele há mais de um ano.
Só que pra vídeos grandes, eu sinto que ele tá ficando muito pesado. Então ele começa a ficar lento, ele começa a travar. Então, gente, é só paciência pra poder editar vídeo lá grande. Mas eu vou fazer um teste. Então, se você tem alguma recomendação de editor e tudo mais, me fala aqui nos comentários que eu estou precisando. A Tainá Torres me perguntou: qual câmera você usa nos seus vídeos? Pra vídeos no YouTube e pra fotos também, que é assim, a minha xodozinha é a minha câmera Canon G7X Mark III. Eu comprei ela 2, 3 anos atrás. Agora vamos para as últimas perguntinhas. A Bruna.m perguntou: se sua versão de 1 ano atrás pudesse te ver hoje, ela ficaria orgulhosa? E, gente, eu acho que sim. Entre a Duda de hoje e a Duda de 1 ano atrás, eu prefiro a Duda de hoje. Então, eu vou falar que ela ficaria orgulhosa. Claro que eu não estou 100% realizada. Eu acho que a gente nunca tá, né, gente? A gente nunca tá 100% realizada. Mas, de uma maneira geral, assim, é claro que eu tenho muito a melhorar, muito a realizar, muito a conquistar. Relativamente ao ano passado, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor e tudo mais. Já realizei várias coisas que eu queria, que eu não esperava que eu iria realizar. Então, sim, eu acho que a Duda do ano passado, a Duda de 1 ano atrás, ficaria orgulhosa da Duda de hoje. Talvez dava uns puxãozinhos de orelha, assim, mas eu acho que sim. Agora vamos para a última pergunta que eu separei aqui da Bruna também. Qual aprendizado recente mais te transformou? É uma coisa muito simples, mas eu acho que me transformou, assim, não me transformou por completo, que eu sinto que eu acho que tem muita coisa a melhorar ainda em relação a ser grata. Gente, eu sou uma pessoa que, assim, eu reclamo muito. E até pouco tempo eu não percebia isso. Não percebia o quanto que isso me fazia mal e fazia mal pra minha vida, pro meu bem-estar, para as pessoas que estavam próximas de mim. Eu ainda tô melhorando isso porque eu percebi isso, não me transformou por completo, mas tá me transformando. Mas assim, eu penso que eu tô no caminho pra poder melhorar isso, agradecer o que a gente tem. Eu almejo muitas coisas e aí quando acontece, nunca tá bom. Isso é muito ruim pra minha vida porque nunca vai tá bom, mas eu sinto que eu tenho que melhorar isso, sabe? Eu não sinto que eu não posso ficar dessa forma. E uma coisa que me transformou, que fez eu dar uma virada nessa chavinha recentemente, que foi o que me transformou assim, foi em um dia que assim, eu comecei a falar assim, não, eu vou agradecer mais, tudo mais, pelas coisas que eu tenho. Eu treino de manhã às 6h30 da manhã. E assim, eu não gosto de acordar cedo. Eu acho que ninguém gosta. Eu sempre acordava. Ai, nossa, que saco. Ai, que saco, eu tenho que treinar. Ai, não sei o que. Esse despertador chato tocando na minha cabeça. E eu chegava no treino de mau humor. Chegava, às vezes o treino não rendia. E assim, eu não sou uma pessoa muito matinal também. Eu não gosto muito de falar de manhã. E aí, num belo dia, eu tava já vendo esse negócio de ser mais grata, tudo mais, do quanto que isso muda. Eu falei assim, vamos experimentar. Tá, aí no outro dia eu orei e tudo mais antes de dormir. E aí no outro dia eu acordei. Aí assim, eu desliguei o despertador, pensei em falar, ai que saco, mas eu falei assim, eu respirei e falei, vamos. Obrigada a Deus por mais um dia. Vamos lá treinar e tudo mais. Enfim, desliguei o despertador, me arrumei e fui. Não vou falar aqui, tipo assim, meu Deus do céu, nossa, vamos treinar. Não, também não é pra tanto. Mas assim, não reclamei. Gente, eu cheguei no treino, assim, sabe, mais leve, cheguei mais bem-humorada. Eu nem gosto muito de ficar falando, mas assim, eu comecei a conversar. Aí, tipo assim, o meu treino rendeu super, sabe? Realmente, né, tipo assim, a gente ser grato, a gente agradecer e tudo mais, realmente faz diferença. Então, isso tá me transformando, assim, bastante, sabe? Me transformando, assim, eu comecei a agradecer mais. Eu não sou uma pessoa muito de ir na igreja, por exemplo. Mas, assim, eu sempre acreditei em Deus. Deus sempre esteve comigo no meu coração. Mas, assim, em relação a ficar indo na igreja e tudo mais, ficar falando essas coisas, eu nunca fui essa pessoa. Aí eu comecei a fazer mais isso. Também eu comecei a ouvir mais louvor e tudo mais. Inclusive, tem 2 músicas, assim, que eu tá no meu top favoritos, que eu tô ouvindo elas muito. Que eu vou até mostrar pra vocês. E assim, essa música me transformou muito. E eu sempre, quando eu ouço ela, eu ouço com muita atenção. E ela é muito, sabe, ela é forte, ela é muito forte. Ela tem 11 minutos, só que ela é muito forte, sabe? Eu sinto que ela é muito forte, ela te toca muito. E ela te faz refletir muito. Que é Melhor Amigo, O Que Seria de Mim, da Nair Nani, Jimmy Francisco e Eunice Zumbuca. Gente, essa música, assim, ela é... Meu Deus do céu. Recomendo vocês ouvirem ela, assim, nem que seja só por ouvir mesmo, mas assim, ouve ela do início ao fim, porque ela é muito forte. E ela me transformou bastante, tá me transformando bastante também. Mas assim, gente, é isso. Esse vídeo ficou bem grande, eu respondi muitas perguntas, mas eu acho que ficou completo, assim, né? E eu espero que vocês tenham gostado. De qualquer dúvida, qualquer coisa, me fala aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.